Olá! Apagão de mão de obra. Este foi o tema de uma série de 12 audiências públicas promovidas pela Comissão de Infraestrutura ao longo de 2010. Ao final do trabalho, 15 propostas foram apresentadas com orientações para o governo, para a iniciativa privada e para o setor acadêmico. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa Argumento o presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Fernando Collor. Senador, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse tema. Quando a gente fala em apagão, todo mundo pensa logo em energia, ou se vai ter mais água, menos água, e, no entanto, o apagão de mão de obra foi apontado dentro dos estudos da audiência como um grande problema que o Brasil vai ter que enfrentar, não é isso? Exatamente. Essa foi uma surpresa para todos nós que participamos desse ciclo de audiências para detectar os gargalos que estavam impedindo a nossa infraestrutura de crescer ou atender, melhor dizendo, ao crescimento do Brasil. Que o Brasil hoje experimenta na faixa de 7, 8% ao ano, que é uma taxa excepcional. Então, nós detectamos que a falta de mão de obra qualificada é o principal gargalo hoje da nossa infraestrutura. E isso poderá ocasionar, em algum momento, caso medidas não sejam adotadas rapidamente por esses três setores que estejam devidamente concatenados nas suas ações, o setor acadêmico, o poder público e a iniciativa privada, para resolverem esse entrave e nós não incorrermos num possível apagão de mão de obra, que, se as medidas não forem adotadas, é possível que aconteça. Mas nós temos todos os motivos para acreditar também que essas iniciativas que foram adotadas na Comissão de Infraestrutura e levadas a essas três esferas de atividade de poder, elas serão adotadas, elas serão tomadas e levadas a cabo para que nós evitemos que isso aconteça. E que iniciativas são essas, senador? Que propostas foram essas as apresentadas aos três grupos? Por exemplo, nós temos hoje a questão das escolas técnicas, não é? É muito importante que o governo continue a construir, a disseminar escolas técnicas com cursos profissionalizantes por todo este país. De preferência, essas escolas técnicas sendo construídas em locais onde já existam empreendimentos em curso. Então, há uma refinaria sendo construída no Recife. Então, ali em volta, na grande Recife, então, escolas técnicas, as universidades também já direcionando os seus cursos para a área petrolífera, para que a gente não exporte... Integração entre essas atividades. Porque o que há é algo simples. Por exemplo, se o mercado, o setor empresarial, não é, de um determinado local for para o mundo acadêmico, as universidades e as escolas técnicas de nível médio, e disserem, olha, nós estaremos produzindo nos próximos anos vamos produzir produtos na área petroquímica e vamos precisar de tantos engenheiros com essa especialização, tantos técnicos, isso, aquilo, aquilo outro. Então, as universidades e as escolas técnicas vão adequar os seus currículos àquela demanda que o mercado está tendo. Tudo isso com a supervisão, claro, e a participação do poder público, já que grande número de universidades de excelente qualidade, de excelente nível de ensino, pertencem hoje ao governo federal, pertencem hoje aos governos estaduais. Dessa integração, e que a gente viu expandirem-se muito as faculdades no país, mas especialmente naquelas áreas como direito ou comunicação, e, no entanto, o país cresce e precisa de mais engenharia. Falta, na sua avaliação, uma diretriz do governo nesse sentido, de orientar essa abertura? É a falta de contato desses três agentes. O poder público, a iniciativa privada, entendendo a iniciativa privada como a demanda do mercado, não é? Sendo o mundo acadêmico, o poder público e a iniciativa privada. Então, esses três precisam estar coordenados nas suas ações. O que não pode é fazer, como uma universidade importante do Brasil, criou agora recentemente, investiu milhões de reais, criando cursos de geriatria, cursos de pessoas para ter
saber cuidar de pessoas com problemas geriátricos e tal, assim assado, e ao invés de investir em profissões de nível técnico, não é, que é a grande necessidade do Brasil hoje. O resultado qual foi? É que a procura por esses cursos que foram criados foi mínima, quase nenhuma. Foi um investimento jogado fora porque nem houve procura, porque não há mercado para isso, e nem houve uma preocupação desta unidade de ensino de saber o que é que o mercado está necessitando para que esta unidade de ensino possa dizer, bom, se estamos precisando de engenheiros químicos, vamos fazer cursos de engenharia química. Se estamos precisando de engenheiros navais, e, por exemplo, hoje, estaleiros por todo o Brasil estão sendo construídos. E o Brasil forma, por ano, 30 engenheiros navais. Ou seja, em algum momento a gente começa a importar profissionais. Exatamente. Nas plataformas hoje da Petrobras, isso a Petrobras não tem culpa nenhuma, longe disso, porque se há uma empresa que investe maciçamente na qualificação da mão de obra, é a Petrobras, mas ela não pode ficar parada esperando que essa mão de obra chegue, porque as coisas andam no caminho muito rápido. 30% das pessoas que trabalham hoje nas plataformas de exploração de petróleo da Petrobras são estrangeiros. Na refinaria vamos também agora aqui para um exemplo interno, na refinaria lá que está sendo construída em Pernambuco, lá no Recife, mais da metade das pessoas que estão trabalhando lá na construção não são pernambucanos. São pessoas que vêm de outros estados. São pessoas que estão vindo, está muito bem, está dando emprego a brasileiros, né? Mas o que nós desejamos é quando esse empreendimento, seja num determinado município, um município menor, diferente do Recife, que é uma grande cidade, mas tem empreendimentos também em pequenos municípios. E então, ali a expectativa é de gerar emprego ali. Gerar emprego ali. Né, para que o dinheiro fique ali, o dinheiro circule ali, para que as pessoas tenham o seu ensino e a sua educação e a sua instrução ali. Outra coisa muito interessante apontada ao longo dessas discussões, dessas audiências públicas, foi a distância que há hoje entre a pesquisa desenvolvida nas universidades, nas academias brasileiras e a utilidade dessas pesquisas no campo comercial, o pouco de patentes que elas geram, o pouco diálogo que há entre a iniciativa privada, que às vezes acaba criando seus próprios núcleos de pesquisa ou importando tecnologia antes de procurar as universidades. O que é o seguinte, é que as empresas hoje, não só no Brasil, mas acho que as empresas de um modo geral, elas preferem comprar, importar a tecnologia e pagar por esta tecnologia do que criar na sua estrutura centros de pesquisa e desenvolvimento para criar a sua própria tecnologia e com isso, ter um valor agregado nessa sua produção. Mas, talvez pela pressa e pela falta dessa mão de obra minimamente qualificada, eles preferem importar essa tecnologia. Então, a produção científica brasileira hoje, ou seja, aquilo que é publicado nas revistas de referência internacional pelos nossos estudiosos, PhDs e doutores nas mais diversas áreas, há um número muito grande de publicações de brasileiros, de cientistas brasileiros, né? Mas esse número não corresponde ao número de patentes que o país tem. Ou seja, as nossas pesquas não necessariamente geram... Elas não estão gerando, elas não estão a concepção, a concepção, mas não há como traduzir essa concepção em algo real, factível, pela falta de bons laboratórios de pesquisa, de desenvolvimento e laboratórios que permitam aos nossos doutores, aos nossos cientistas, aos nossos técnicos poderem colocar isso e poder trabalhar. Por isso existe aquele chamado também, o chamado brain drain, que é a drenagem de cérebros, que acontece que no Brasil muito no jargão Brasil. Ficou muito divertido, conhecido como fuga de cérebros, assim, quando a gente pensa literalmente, é até um nome muito divertido, mas que na prática não tem nada de divertido. São os nossos cientistas, quando atingem alguma qualificação, são chamados por universidades, centros de pesquisa nos Estados Unidos. Para esse tipo de problema, qual foi a solução que vem sendo proposta pela Comissão de Infraestrutura? Agora melhorou muito, porque o governo brasileiro, com o
governo do presidente Lula e com o grande auxílio e o apoio da ministra Dilma e de toda uma equipe valorosa do governo Lula, fez com que o Brasil acordasse e dissesse, bom, nós temos capacidade de encontrar recursos humanos e recursos financeiros para podermos investir. Porque o Brasil não crescia e não estimulava essas escolas também a formarem técnicos, porque os baixos níveis de crescimento do país desestimulava as pessoas a procurarem profissões mais técnicas, porque não havia empresas que contratassem engenheiros suficientes. Então, para que eu vou fazer o curso de engenharia? Eu quero fazer um curso que eu possa sair dele e encontrar rapidamente um emprego. Ou um concurso público. E isso fez com que as profissões técnicas ficassem de lado e o Brasil agora está se ressentindo exatamente de profissionais desse nível. Senador, muito obrigada por essa conversa. Obrigado. Nós conversamos nesse programa com o senador Fernando Collor, que é presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, e falamos sobre o apagão de mão de obra qualificada, tema de audiências públicas desenvolvidas pela Comissão de Infraestrutura ao longo de 2010. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para deixar sua sugestão, crítica, opinião, ou para ver de novo este programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.